Olá, boa noite a vocês que estão acompanhando aqui o vídeo aqui do canal do YouTube Kleber SFC. Vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube. O Santos que agora se prepara para o jogo de domingo contra o Fluminense, 16 horas no horário de Brasília, no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Santos e Fluminense. O Santos que pode contar com o Neymar. O Neymar, havia uma preocupação do Neymar talvez não poder voltar a treinar hoje no CT Rei Pelé, e onde que aí o atacante Neymar hoje foi a principal novidade no treino do CT Rei Pelé, comandado pelo novo técnico, o argentino Juan Pablo Vojvoda. Então o Santos agora que está se preparando para o jogo difícil, porque o Santos está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O time é o 15º colocado, vem de uma derrota diante da equipe do Bahia por 2-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Então o Peixe agora se prepara, já pensando nesse jogo para se recuperar da derrota e também aos poucos tentar se livrar da zona da degola, os famosos Z4. Então o Santos, que atualmente é o 15º colocado, mesmo com a derrota, foi beneficiado com derrotas do Juventude para o Botafogo em Caxias do Sul. Botafogo que venceu o Juventude por 3-1, e também foi beneficiado com a derrota também do Sport para o Palmeiras por 3-0. O Vitória da Bahia, que tomou de 8-0 no Maracanã, tomou do Flamengo, 8-0 do Flamengo no Maracanã. Então foi uma goleada histórica. Então o Santos contou com a derrota desses principais times concorrentes na briga na briga contra o rebaixamento. Bom, mudando o assunto agora, daqui a pouco vamos falar do jogo do Santos. Amanhã, claro, vamos trazer as informações sobre os ingressos, que os ingressos começaram a ser vendidos. Por enquanto não temos informações do tanto que o Santos vendeu ainda, mas é claro, amanhã vamos apurar as informações, e amanhã aqui no conteúdo, aqui dentro do canal, vou trazer o vídeo trazendo já, claro, talvez as informações da venda de ingressos para o jogo Santos e Fluminense na Vila Belmiro, tá bom? Acredito que a Vila Belmiro vai estar lotada, apesar dos pesares, porque o Neymar, que vai ser a principal novidade, não sabemos se vai ser titular ou vai começar no banco de reservas. Vamos aguardar, vamos ver como o Vojvoda vai montar o time do Santos, qual vai ser o provável Santos que entra em campo no domingo, tá bom? Mas vamos saber só provavelmente no sábado, porque no sábado agora o Santos já encerra sua preparação. Amanhã o time terá mais um treino o terceiro treino comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, e claro, talvez amanhã ele já vai ter uma ideia do provável time que enfrenta o Fluminense no domingo às 4 horas da tarde, tá bom? Bom, vamos agora trazer para você as informações. Primeiro, vamos falar de reforços. Dos três argentinos que o Santos está mirando, dos 3, um já está acertado. Daqui a pouco vamos falar quem é o zagueiro argentino que está acertado com o Santos Futebol Clube. E vamos falar do outro que não acabou dando certo. Tava certo, só que depois acabou melando a negociação ainda, mas o Santos tem esperanças de vencer a concorrência do concorrente que entrou na parada. Já vamos falar de quem é esse outro zagueiro argentino que o Santos tentou. A contratação dele já estava tudo certo. Estava já praticamente acertado 1 ano de empréstimo, com opção de compra e avaliado em 10 milhões de euros. E, claro, na cotação atual, 63 milhões de reais. Eu trouxe no vídeo anterior falando sobre o Palácios, o Tomás Palácios. Vamos trazer para você detalhes, porque infelizmente acabou acontecendo o pior. Houve uma reviravolta, e o jogador ele agora está esperando a proposta agora do Zenit da Rússia, que claro que está conversando com o Zenit da Rússia, e o jogador pertence à Inter de Milão, só que o Santos já tinha chegado primeiro no acordo, só que aí até agora ninguém entendeu por que ele voltou atrás, porque o jogador já estava tudo acertado, já estava com a viagem já planejada, já ia viajar, vinha vir aqui ao Brasil, realizar exames e também, claro, assinar o contrato de empréstimo com o Santos Futebol Clube. Isso não aconteceu, e a previsão era quinta-feira agora, só que não acabou acontecendo de fato, o jogador não acabou, ele acabou ficando na Europa e disse que quer ficar na Europa, está adaptado para o futebol europeu,
Ele disse que não quer voltar para a América do Sul, ainda mais, especialmente país vizinho do país onde ele nasceu, que é o país da Argentina, que é o Brasil, ainda mais jogar no Santos Futebol Clube. Não entendi porque ele desistiu, né? Mas tudo bem. São coisas do futebol. Já vamos trazer para você detalhes sobre esse assunto do Tomás Palacios. Bom, agora vamos falar agora da venda do Luca Meireles, que se despede do Santos com a seguinte frase: sempre será minha casa. Essa foi a frase que dá a entender que ele quer um dia voltar ao Santos Futebol Clube. Será? Porque muitos jogadores que foram revelados pelo Santos voltaram a vestir camisa de outros times, tais como o Flamengo, outro que foi para o Cruzeiro. Eu falo do Gabigol, né, que o Gabigol jogou do Flamengo. Aliás, o Gabigol, ele saiu do Santos, foi para o Flamengo, foi diferente, né? Mas quem saiu, agora jogadores como Alexandro, Danilo, que eram do Santos, assim, saíram da Europa, foram para o Flamengo. Tanto o Danilo quanto o Alexandro, lateral direito, lateral esquerdo, campeões da Libertadores com o Santos em 2011. Jogaram com o Neymar, né? E o Neymar queria que eles voltassem a vir jogar com ele, mas não foi possível, né, esse retorno da volta do Danilo ao Santos Futebol Clube. Bom, Luca Meireles se despede do Santos. Ele, com a seguinte frase que eu acabei de falar aqui: sempre será minha casa. Atacante de 18 anos, revelado no Peixe, já está na Ucrânia para acertar com o Shakhtar Donetsk. Claro, vai realizando exames médicos e já depois assinar o contrato com a equipe do Shakhtar Donetsk. O Santos, que vendeu o atacante Luca Meireles por 12 milhões de euros, equivalente a 75, 76 milhões de reais, cotação atual, né? Esse é o valor que o Santos vendeu. Eu daqui a pouco vou opinar sobre essa venda, que para mim sou contra essa venda. Já vou explicar o porquê. Bom, em um texto relembrando o início de sua trajetória do futebol, Luca Meireles agradeceu ao Santos pelo período de formação. O garoto que fez as categorias de base na Vila Belmiro. Ele disse: o Santos sempre será a minha casa, que seja apenas um até logo, e que um dia, claro, eu possa voltar a retribuir um pouco tudo o que esse clube fez por mim, disse o próprio Luca Meireles. E também ele disse mais detalhes também, vamos ver aqui, claro que ele já está a caminho do Shakhtar Donetsk, já deve ter chegado lá na Ucrânia, mas estou trazendo para você a informação da repercussão, né, da negociação do atacante que não joga mais no Santos, ativo do clube. Luca Meireles foi convocado para a fase final de preparação da seleção brasileira, que irá disputar a Copa do Mundo Sub-20. Isso mesmo, vai disputar a Copa do Mundo Sub-20, o Luca Meireles. Sem Luca Meireles, né, o Santos conta com Tiquinho Soares e David Washington. Então, como opções para a Vojvoda neste segundo semestre, o clube busca mais um atacante no mercado. Por enquanto não sabemos quem é esse atacante, mas tudo bem. Na minha humilde opinião, eu acho que o Santos cometeu um erro grave, e não é a primeira vez. Lembram da gestão Rueda? Vendeu de forma precipitada o atacante David Washington? Tudo bem. David Washington, naquela oportunidade, estava jogando muito bem no Santos. Dessa vez agora ele não jogou bem. Ele está emprestado ao Chelsea até o final do ano, também com opção de compra, mas eu acredito que o Santos não vai fazer essa loucura de comprar o David Washington, sendo que a multa rescisória do atleta é cara. E eu acho que o Santos cometeu um erro grave de vender agora, neste momento. Eu acho que não é o momento de você vender o ativo do clube. O Luca Meireles... Kleber, mas o Luca Meireles, ele tem que ser vendido porque o clube tem que pagar dívidas. Desculpa, para mim isso não há argumentos para vender o atleta agora. Eu acho que poderia ter esperado mais. Eu acho assim que não há explicação, não há argumentos de falar que o jogador ele tem que ser vendido porque o clube precisa de dinheiro. Mas para quê? Dinheiro para quê? Para torrar depois, fazer besteiras de novo? Ficar devendo mais? E o Santos está quebrando financeiramente. Então está difícil, é complicado. Eu acho assim que o Santos poderia segurar mais o atleta e também dar mais oportunidades, né? Dar sequência de jogos, né? Os técnicos aí,
tá por fora. Só deram chance para David Washington e Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, David Washington. E o Luca Meireles? Desculpa, para mim é o garoto que queria mostrar, tem muito potencial. Eu acho que o Santos comete um erro grave em vendê-lo agora. A diretoria do Santos, o presidente, acho que pelo que dá para perceber, já estão matando a base. Já há tempos está matando a base. Daqui a pouco vai aparecer propostas aí para Gabriel Bom Tempo, o meio-campista, o moleque que joga muita bola, né? Um bom jogador. E também o lateral esquerdo Souza. Surgir propostas, rapidinho já vendem eles. E aí? Presidente Marcelo Teixeira. Ô Marcelo Teixeira, por que você falou Santos grande de novo? Você falou que na sua gestão não venderia um ativo do clube. Isso mesmo, na campanha ele falou isso. Ele falou que não venderia um ativo do clube se o jogador tornasse ídolo e se consagrasse sendo campeão. O Marcelo Teixeira, que explicação que você dá agora, hein? Cadê você agora para dar essa explicação? Por que você não fala? Por que você não fala pro torcedor? Conta a verdade. É inacreditável você mentir pro torcedor. Ah, Kleber, mas você está criticando demais o presidente do Santos. Não estou criticando à toa. Entra lá no Instagram dele, vê lá a figura da campanha dele lá, assista o vídeo Meu Peixão, lá com o Edu Futirinhas. Assista lá. Não estou mentindo. Tá aí, ó, na internet. Não adianta vir querer falar que eu estou errado. A verdade é essa. O Marcelo Teixeira mentiu. Não é a primeira vez que ele mente pro torcedor santista. Só espero que não aconteça o pior, né? Que o Santos não caia novamente para a Série B. Só isso que eu espero. Porque o Santos é grande demais. A politicagem está acabando com o clube. A política já acabou com o clube uma vez. E se continuar, vai acabar complicando, vai prejudicar o clube mais ainda. Então isso fala em crítica pela não venda do Luca Meireles. Eu sou contra. Para mim, é um erro grave que cometeram. A diretoria aceitou. Mas por quê? No desespero. Porque o clube tem que pagar salários dos atletas, cobrir a folha salarial com um absurdo. A folha salarial do elenco do Santos, só para você ter uma ideia, ultrapassa mais de 34 milhões de reais. É isso mesmo. Mais de 34 milhões de reais. É muita coisa. O clube tá quebrando. Após o fim do mandato do Marcelo Teixeira, que vai até 31 de dezembro de 2026. Lembre-se, 2026. Você vai ver o rombo absurdo passando do 1 bilhão de dívida que o Santos vai ter após, né, o fim do mandato do Marcelo Pinóquio Teixeira. É complicado, não adianta, mas é... Bom, mudando o assunto, vamos falar agora de reforços, né? Já fiz minhas críticas aqui, porque para mim estou indignado, né, por essa venda absurda do Luca Meireles. Poderia ter segurado mais, porque aí ele poderia ser mais valorizado e o Santos poderia vender com um valor bem acima do que vendeu, acima dos 12 milhões de euros. Pode ter certeza que o jogador seria valorizado, mas claro, dando oportunidades para ele, dando mais minutagens para o garoto, mais confiança. Mas fazer o quê? Se precipitaram, né? Só lamento. Bom, vamos agora trazer uma outra informação do Santos Futebol Clube. Agora vamos ter que aguentar Tiquinho Soares e David Washington, né? A verdade é essa, né? Agora vamos encerrar o assunto, porque senão se eu prolongar, aí não tem como depois dar o prosseguimento aqui no programa. Bom, vamos agora falar aqui sobre o Santos, que vai lucrar, né, com a ida de Wesley Patati para a Holanda. Isso mesmo. E onde que aí o Santos deve lucrar em torno de 15 milhões de reais com a ida de Wesley Patati para o futebol holandês. E o atacante que foi vendido pelo Maccabi Tel Aviv de Israel para AZ Alkmaar por 7 milhões de euros. Isso mesmo.
A venda de Wesley Patati do Maccabi do Tel Aviv de Israel para Al-Khaimar da Holanda deve render uma bolada de mais de 15 milhões de reais ao Santos Futebol Clube. Isso mesmo, o atacante que foi formado nas categorias de base do Peixe foi anunciado pelos holandeses nesta quinta-feira em uma negociação de 7 milhões de euros, em torno de 44,2 milhões de reais. Nessa transação, o Santos vai receber 15 milhões de reais, né, por ter sido o clube formador do atleta. Então, o Santos vai receber uma quantia favorável, né? Pode ser. Eu vou falar favorável porque, queira ou não, é um bom dinheiro que vai ajudar um pouco, talvez, vai quebrar o galho. E no ano passado, quando vendeu o Patati ao Maccabi Tel Aviv por 1,3 milhões de euros, em torno de 8,2 milhões de reais, que é a cotação atual, o Santos fez um acordo para ter 40% do lucro de uma futura venda. Ou seja, se o atacante fosse vendido por um valor acima de 1,3 milhões, né, de euros, né, uma parte da diferença seria destinada ao clube. Com isso, o Peixe teria direito a 40% de 5,7 milhões de euros do lucro das operações, o que dá em torno de 2,28 milhões de euros, aproximadamente 14,4 milhões de reais, mais de 14 milhões de reais, tá certo? Então, é isso aí. Então, o jogador está vendido ao clube holandês, né? O próprio Wesley Patati, do Alkmaar, né? Da Holanda, ele que está vendido ao clube holandês. Não pertence mais à equipe do Maccabi Tel Aviv de Israel, tá certo? Então, boa sorte ao Wesley Patati, tá certo? Vamos agora falar sobre reforços. O Santos está correndo atrás de 3 zagueiros, ou seja, 3 zagueiros na mira do Santos. Tem um zagueiro que o Santos desistiu, né? Que eu falo do Palácios, né? Do jogador Tomás Palácios, que ele acabou desistindo no meio do caminho. Ele não vem mais ao Santos Futebol Clube, mas vamos trazer para você informações que parece que a diretoria ainda acredita que o jogador o Santos possa vencer a concorrência, né, com o Zenit da Rússia, que ofereceu uma proposta melhor. É isso mesmo, o Zenit da Rússia ofereceu uma proposta melhor, e onde que aí pode, né, o Santos pode ter o atleta, né, o Santos que havia adiantado o acordo de empréstimo com a Inter de Milão. O Zenit da Rússia, né, surgiu de forma inesperada, já interessado pelo atleta, pelo passe do atleta, né, o Tomás Palácios, de 22 anos, um zagueiro canhoto de 1,96 m de altura. E, claro, o Santos que já havia adiantado, tenta viabilizar o negócio. Mas, olha só para você entender a situação, né, que o Santos havia encaminhado a contratação do zagueiro Tomás Palácios por empréstimo, porém, nas últimas horas, o clube que ganhou uma concorrência pode ver o negócio não se concretizar. O clube trabalha com cautela e ainda tenta viabilizar o acordo de 1 ano com a Internazionale. Contudo, o defensor de 22 anos conta com interesse de clubes europeus. E também os italianos receberam uma consulta na negociação definitiva do Zenit da Rússia, considerada superior ao empréstimo com opção de compra do Santos. E o interesse do Zenit da Rússia, né, só para você ter uma ideia, o interesse do Zenit da Rússia foi noticiado primeiramente pelo jornalista argentino Germán Garcia Grova. O Peixe ainda mantém a oferta e aguarda uma decisão do zagueiro argentino, mas trabalha com outras alternativas, né, para a posição. Trazer o zagueiro é uma das prioridades do Santos nesta reta final do mercado. Além da defesa, o clube do Santos trabalha ainda para se reforçar com um meio-campista e um atacante para o elenco, né, de Juan Pablo Vojvoda, tá bom? Bem, eu acho difícil, na minha opinião, ele vir para o Santos agora. Pode ser que eu posso me enganar, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho muito difícil o atleta vir, porque pelo que eu fiquei sabendo, as informações dos bastidores lá na Internazionale de Milão, do jogador e seu staff, o atleta diz que quer permanecer na Europa, e ele diz que não quer voltar para jogar futebol na América do Sul, e claro, especialmente o Santos Futebol Clube, e diz que tem interesses de outros clubes europeus. Então o jogador vai dar a preferência, terá a opção
de não só permanecer no futebol europeu, mas também já ouvindo a oferta do Zenit da Rússia, tá certo? Então, o Santos que vai correr atrás de outra alternativa, e surgiu uma informação hoje que o Santos já tenta o empréstimo de outro zagueiro, só que de outro zagueiro argentino. Eu falo, né, do jogador Zaid Romero. Isso mesmo, Zaid Romero. Vou trazer para você informações do Zaid Romero, que ele está no futebol da Bélgica, ele atua no futebol belga. Ele que está com 26 anos de idade, ele tem 26 anos de idade, diz que é um bom zagueiro, diz que é um bom jogador, né, o Zaid Romero, que atualmente, aliás, tem 25 anos, não 26 que eu acabei de falar aqui, ele tem 25 anos, ele tem zagueiro de 1,92 m de altura, e ele é um bom zagueiro, né, que joga no futebol belga. O Santos mira, né, o jogador, mas mira o Zaid Romero após, né, a desistência de fechar com o Palacios. Então o Santos busca zagueiro argentino Zaid Romero após recusa de Palacios, né, do Tomás Palacios, que recusou o Santos, e ele, por última hora, houve uma reviravolta e ele agora está sendo negociado com o Zenit da Rússia, que surgiu com uma forte concorrência, e também o Santos não tem como vencer a concorrência, né, do clube russo, que vai comprá-lo em definitivo, bem diferente do Santos, que contrataria o atleta por empréstimo com opção de compra. O passe do Palacios, né, do Tomás Palacios, de 22 anos, que é da Internazionale de Milão, da Itália. Ele está com 22 anos, tem 1,96 m de altura. Ele o passe do atleta avaliado em 10 milhões de euros, cotação atual de 63 milhões de reais. Então o Santos agora já praticamente desistiu do Tomás Palacios, da Inter de Milão, o zagueiro de 22 anos, agora mira o zagueiro de 25 anos, o outro argentino, né, Zaid Romero, da equipe que joga no futebol da Bélgica, né, joga no Bruges da Bélgica. Então o Santos tenta a contratação desse atleta por empréstimo de 1 ano também, claro, com opção de compra. Então o Santos que está já correndo contra o tempo para contratar reforços. Vale lembrar que a janela europeia fecha agora terça-feira, dia 2 de setembro. Então hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto, amanhã é 29 de agosto. Então amanhã o Santos precisa já definir logo, até o fim de semana, já suas contratações, e também inscrevê-los para o restante da temporada do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar, né, o jogador Zaid Romero, argentino de 25 anos, nasceu dia 15 de dezembro de 1999 em Mendoza, na Argentina, uma cidade famosa, Mendoza, que é a cidade natal do zagueiro argentino, tá bom? Então ele que pode ser também o zagueiro que pode acertar com o Santos. O Santos, por enquanto, está negociando, já voltou, né, as atenções com o Zaid Romero, já voltou a negociar com o atleta, com o zagueiro. Bom, outro zagueiro, só que não é argentino, é paraguaio, né, eu vou tentar lembrar o nome aqui do zagueiro, para você ficar por dentro. É o jogador paraguaio, que me foge o nome. Deixa eu lembrar aqui o nome do atleta, que me fugiu. Bom, daqui a pouco vamos falar. Difícil agora conseguir identificar quem é o atleta. O Santos desistiu do zagueiro do Spartak Moscou. Agora eu lembrei, Alexis Duarte. O zagueiro paraguaio Alexis Duarte, né, o que o Santos também já estava interessado, né, nesse atleta. Eu estava tentando lembrar o nome dele, né? Desculpa aí uma pequena gafe aí que às vezes acabei dar um branco, acabei esquecendo. O Alexis Duarte, que estava na mira do Santos. O Santos parece que desistiu, né, do atleta, porque também já é uma negociação difícil, né, de tentar contratar o atleta. E só que aí o Santos tentou os 4 milhões, parece que o Spartak Moscou não aceitou a proposta. Então aí ficou enrolando, aí o Santos parou, encerrou as conversações com o Spartak Moscou, que pretendia continuar conversando com o Santos em negociar o atleta. Só que aí
o Santos, para não perder tempo, já foi atrás de outro jogador e saiu informação que o zagueiro já está praticamente acertado com o Santos. Agora eu falo de outro zagueiro argentino, eu falei do zagueiro paraguaio, Alexis Duarte, do Spartak Moscou, que o Santos também praticamente já desistiu da contratação desse atleta. Agora o jogador que já está acertado com o Santos Futebol Clube, esse é vamos trazer para você aqui, ó, esse zagueiro que com certeza você já sabe quem é. Adonis Frias, isso mesmo, Adonis Frias, zagueiro argentino de 27 anos, no León do México. A imprensa que cobre o León do México já deu como certa, já foi acho que antes de ontem, deu como certa já o acerto do Adonis Frias ao Santos Futebol Clube. Isso mesmo, o jogador que praticamente se despediu, parece que pode chegar acho que sexta ou sábado, não sabemos ainda exatamente a informação, que dia que ele chega, a previsão da chegada do zagueiro argentino Adonis Frias, que vai chegar ao Santos para realizar exames médicos. Chega lá exatamente no CT Pelé, e onde que o jogador, depois de realizar os exames médicos, ele assinará o contrato de 4 temporadas com a camisa do Santos Futebol Clube. Essa é a informação que eu estou trazendo em primeira mão. Isso mesmo, Adonis Frias, zagueiro argentino de 27 anos, ex-Defensa e Justiça, passou por outras equipes do futebol. Ele está atualmente estava defendendo o León do México. O Santos comprou o passe do atleta em definitivo e ele vai assinar o contrato de 4 anos, ou seja, 4 temporadas com o Santos Futebol Clube. Adonis Frias, que é um bom jogador e que com certeza... Vamos trazer para você aqui estatísticas, aqui para você ter uma ideia, estatísticas sobre o jogador que ele fez quantas partidas aqui, só para você ter uma ideia. Vamos ver aqui rapidinho, porque agora estamos... só para você ter uma ideia, em 2025 ele fez 5 jogos, não marcou nenhum gol. Agora, 2024 para 2025, 15 jogos, fez 1 gol. E 2023, mesma coisa, fez 1 gol também. Adonis Frias, que jogou também, claro, em outros... Jogou no Defensa e Justiça também, é um bom jogador, viu? Eu acho que, por enquanto ainda, muitos não conhecem quem é o próprio zagueiro Adonis Frias, mas pelo que eu fiquei sabendo, diz que é um bom zagueiro, o cara tem uma boa presença de área, e vamos aguardar o atleta do que nos próximos dias ele já vai acertar, né? Já está acertado com o Santos, mas claro, vai assinar o contrato de 4 anos com o Santos Futebol Clube, chegará ao Brasil, acredito, entre sexta ou sábado ele chega ao Brasil. Vamos aguardar, né, as informações dos setoristas do Santos, claro, com certeza trará detalhes das informações da possível chegada, da chegada do atleta Adonis Frias, zagueiro argentino. Esse já está acertado, mas por enquanto a diretoria do Santos mantém cautela para não acontecer o que aconteceu com outro zagueiro que já estava praticamente acertado com o Santos, e onde que aí, por fim, não acabou acertando, e é onde que aí entrou o Zenit da Rússia na concorrência para comprar o atleta, e então onde que aí o Santos dificilmente vencerá a concorrência com o Zenit da Rússia, porque o Zenit vai comprá-lo em definitivo, né? O zagueiro Tomás Palacios, da Inter de Milão. E já o Santos, empréstimo com opção de compra de um ano, né? Com empréstimo com opção de compra, né? O atleta passe avaliado de 10 milhões de euros, equivalente a 63 milhões de reais, tá bom? Então, Adonis Frias é jogador do Santos Futebol Clube. Então, há uma expectativa muito grande da chegada do atleta à Vila Belmiro, tá certo? Bom, agora vamos trazer para você aqui mais detalhes de um zagueiro que o Santos está negociando, hein? Eu falo do zagueiro do Racing, o zagueiro Di Cesare. Isso mesmo, Di Cesare, argentino, que nasceu dia 30 de janeiro de 2002, quase falo 2022, ele está com 23 anos, o Di Cesare, zagueiro argentino que atuou no Racing. O Santos, a primeira proposta do Santos foi de 4 milhões de dólares. O Racing recusou na hora.
Racing não queria vender nesse valor. Aí o Santos aumentou a proposta, aumentou para 5 milhões de dólares. Aí o Racing parece que aceitou e agora parece que estão em conversações. O Santos está negociando, né, o zagueiro do Racing. Então vamos aguardar, né, a diretoria, a diretoria do clube argentino tenta barrar a investida do Santos, mas só que o Santos Futebol Clube não desistiu e negocia com o Racing por Marco de Cesare. E pelas informações apuradas, parece que a diretoria do Racing lá, tanto o jogador quanto também o staff do atleta aceitaram negociar com o Santos. Parece que gostou do aumento da segunda proposta do Santos. A primeira recusada 4 milhões de dólares, a segunda 5 milhões de dólares. E então aí o Racing parece que vai conversar, então vai querer vender o atleta, então não vai ter como segurá-lo. Então Marco de Cesare, que está atualmente com 23 anos, tem 1,86 m, é um bom jogador, ao meu ver, e o Santos pode fechar o negócio e o valor pode chegar em torno, falei 5 milhões de dólares, né? A cotação atual, 22 milhões de reais. Essa é a cotação atual do possível atleta que também pode estar pintando do Santos Futebol Clube. Também o outro zagueiro, o de Cesare, né? O Marco de Cesare, que é o zagueiro argentino. Um já está acertado, que é o Donis Frias, do Leão do México, e o outro, do Racing da Argentina, pode também pintar na Vila Belmiro. Vamos aguardar, né, o desfecho dessa negociação. Pode ter, claro, final feliz amanhã. Se surgir a informação amanhã, com certeza que o jogador já está certo com o Santos. Com certeza o Santos, né, vai ter, mas só que é uma negociação difícil, viu, gente? Porque o Racing, pelas informações que eu fiquei sabendo, faz jogo duro para não querer negociar o atleta, mas só que o Santos está insistindo e o Santos está disposto a desembolsar 22 milhões de reais, 5 milhões de dólares, que o Santos primeiro ofereceu 4 milhões de dólares, aí o Racing não aceitou, aí aumentou a proposta, a segunda proposta para 5 milhões de dólares, aí parece que o clube argentino enfim, aceitou negociar o atleta. Então, vamos aguardar, né, o desfecho dessa negociação. Vamos torcer para que dê tudo certo. E é um bom jogador, viu? Eu vi ele jogando, é um zagueiro de qualidade. Se o Santos acertar mesmo a compra desse atleta, pode ter certeza que, para mim, vai ser uma baita contratação. E o Santos precisa mesmo reforçar a zaga, a defesa, né? Porque sabemos que o Santos agora, né, tem zagueiros aí que estão de saída. O Gil parece que já reincidiu com o Santos de forma amigável. O Zé Ivaldo está um bom tempo sem jogar. Pode ser titular jogando ao lado de Luan Pérez. E também o João Basso está machucado, está lesionado, não tem previsão de volta. Então o Santos precisa mesmo contratar zagueiros mesmo. Não tem outra opção. E outro jogador que o Santos também que tentou a contratação, mas o Tigres do México recusou, foi o Rômulo, o volante Rômulo, ex-internacional. O Santos ofereceu ao Tigres do México 30 milhões de reais, só que o clube mexicano recusou e não quer vender o atleta. E o Santos tentou de várias formas, mas não teve jeito. O clube mexicano disse que não vai vender o atleta ao Santos Futebol Clube. E depois do Santos já ter desistido de forma oficial do Rômulo, do Tigres do México, agora, que era, claro, a pedido do Juan Pablo Vojvoda, agora o Santos mira Santiago Gonzalez, do Tigre da Argentina, o volante que o Santos já voltou a negociar com o atleta, e parece que o jogador quer vir jogar no Santos, viu? Pelas informações que eu fiquei sabendo, Santiago Gonzalez, do Tigre da Argentina, quer vir jogar no Santos. Essas são as informações que eu estou trazendo para você, tá bom? Então vamos aguardar também o Santos, que corre contra o tempo em acertar as contratações e também escrevê-lo o mais rápido possível já para o Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos aguardar o Santos, que tem tempo, assim, até segunda-feira o Santos já tem que praticamente cumprir tudo, acertando as contratações desses atletas, tá certo?
E então o Santos, que agora já correndo contra o tempo, precisa agora reforçar o elenco. E também tem um atacante que o Santos já está tentando a contratação, mas por enquanto não tem um nome revelado no momento. Mas logo, logo, com certeza, essa informação será vazada. Com certeza, eu acredito que logo, logo teremos novidades nos próximos dias. Desse fim de semana teremos novidades e vamos aguardar até o jogo Santos e Fluminense. Bom, e amanhã eu volto com mais um vídeo aqui para você, falando da venda de ingressos na Vila Belmiro, a expectativa para o jogo Santos e Fluminense e também provável Santos que o Juan Pablo Vojvoda pode escalar, provável Santos que ele pode colocar em campo já neste domingo contra o Fluminense, saber quais são os jogadores que o próprio Juan Pablo Vojvoda está treinando. Por enquanto ainda não saiu nenhuma informação do provável Santos. Acredito que entre amanhã, sexta-feira ou no sábado, já sairá o provável Santos que enfrenta o Fluminense. É claro, vamos trazendo, entre outras mais informações do Santos Futebol Clube para você aqui dentro do canal Kleber SFC, informações do Santos Futebol Clube, o alvinegro mais famoso do mundo. Amanhã eu volto com mais informações do Peixe para você, torcedor santista que quer ficar bem informado e atualizado do que está acontecendo com o Santos, né, trazendo no mercado da bola, o Santos que ainda está firme no mercado da bola e corre contra o tempo, acertando os reforços, pelo menos 4 reforços pontuais no momento ainda é o suficiente para o Santos, pelo menos já reforçar o seu elenco, o seu plantel, já agora no fim dessa janela que vence terça-feira, dia 2 de setembro, tá bom? Um forte abraço, amanhã eu volto com mais conteúdo para você, trazendo mais informações do Santos Futebol Clube para você. Boa noite e até amanhã.